Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, sejam todos bem-vindos na graça do Senhor Jesus. Podeis assentar. Irmãos, às vezes o que só falta para nós é verdadeiramente crermos, é sabermos verdadeiramente a quem nós temos crido e aquele que nós temos servido, amém? Glória a Deus. Irmãos, você está feliz com Jesus? Deixa eu ver, está mesmo? Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você escolheu estar aqui nessa noite, nesse lugar, né? Vejo bastante rostos diferentes aqui, que você se sinta bem no nosso meio, que o Espírito Santo possa ministrar na vida, no coração de vocês, e que a palavra de Deus nessa noite ministrada nos nossos corações, venha transformar de dentro para fora, transformar o nosso interior, né? Transformar aquilo que precisa ser transformado, amém? Glória a Deus. Irmãos, vou ler a palavra de Deus, o capítulo de Colossenses, o 1, do 24, e depois no 2, o 6 é que eu quero me ater, mas eu vou ler todo um contexto aqui para nós entendermos aquilo que eu quero trazer no seu coração nessa noite. Irmãos, abra o seu coração, resista, a todo pensamento que quer trazer distração, resista a todo cansaço, resista a todo sono. É uma posição nossa, né? Nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, diz a palavra de Deus, amém? Então, resista você em nome de Cristo Jesus e abra o seu coração para que o Senhor fale com você nessa noite, amém? Diz assim a palavra de Deus: agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, mas que agora foi manifestado a mim e a você. Glória a Deus. Aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido por épocas, hoje é revelado a mim e a você, os seus santos, amém? Glória a Deus, isso é poderoso, isso é maravilhoso demais. Diz assim: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando. Diz aqui, me perdi aqui um pouquinho. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a força que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Agora, portanto,
assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Diga assim comigo: transbordando em gratidão. E aqui no 15, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para a paz, para viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Mais uma vez, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa, ela é eficaz. A Tua palavra é aquela que nos alimenta, a Tua palavra é aquela que nos fortalece, a Tua palavra é aquela que nos edifica, a Tua palavra é aquela que nos ensina o caminho pelo qual nós devemos andar. A Tua palavra, ela já foi testada, ela já foi provada, e a Tua palavra é a verdade. Senhor, que nessa noite nós possamos crescer na Tua palavra, crescer na verdade, e que nós possamos sair daqui com um novo entendimento, renovados na nossa mente, renovados em nosso coração, porque a Tua palavra é que nos alimenta, a Tua palavra é o que nós precisamos, e nessa noite nós nos abrimos para recebermos a Tua palavra. E como foi ministrado já aqui nessa noite, a Tua palavra é uma semente, e o nosso coração é o terreno fértil. E eu declaro que a 100 por 1 a Tua palavra vai frutificar. Nada menos que isso, a 100 por 1. Porque nenhuma das Tuas sementes vai se perder, mas todas elas vão germinar e vão frutificar nas nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. E se você crê, diga amém. Glória a Deus. Só para comentar, pastor Saulo está em Blumenau com o pastor Isaur está ministrando lá nessa noite, então eles já foram lá almoçar na casa dos irmãos, então eles já foram lá de manhã cedo, né? E eu fiquei incumbida esse privilégio de servir a igreja nessa noite com a palavra de Deus. E já desde segunda-feira, quando nós estávamos aqui no nosso grupo familiar, o pastor Isaur estava aqui conosco, ele trouxe uma palavra poderosa, maravilhosa. E algo que Deus tem colocado no coração dele, nesse tempo que estamos vivendo. Hoje começa uma nova estação, amém? Sabia disso? Hoje começa o outono. Quem não sabia, né? Está sabendo aí. Hoje começa uma nova estação. Outono parece ser meio estranho, assim, no sentido, as folhas começam a cair, aquilo que era tão colorido já não está mais tão colorido, já começa com outra cor. Mas a cada estação é um novo mover. A cada estação na minha vida e na sua vida, Deus nos dá oportunidades. Deus nos dá, Deus coloca diante de nós oportunidades. E nós devemos aproveitar cada oportunidade nas nossas vidas. O outono é maravilhoso também. Começa a cair aquilo que, precisa cair, e começa daqui a pouco a florescer novamente, algo novo. E assim é nas nossas vidas também. Muitas coisas precisam, de tempos em tempos, precisam ser tiradas. Nós precisamos tirar o velho para recebermos o novo, amém? Precisa muitas vezes sair coisas de nós para que algo novo possa entrar dentro de nós. E segunda-feira, então, quando o pastor estava aqui ministrando, Deus colocou essa palavra. Ele colocou esse no capítulo 2, o versículo 6, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados. E quando eu estava lendo essa palavra, os que são aqui da casa conhecem, nós temos aqui na frente da igreja uma árvore. Nós estamos aqui há 14 anos. E há 14 anos que eu estou aqui, essa árvore está ali, daquele tamanho, daquele jeito. Irmãos, essa árvore,
se você vê ali o entorno dessa árvore, tem o asfalto, tem a calçada, e ali tem um quadradinho que ele está ali fincado, aquela árvore está ali fincada. Irmãos, ali tem cimento. Né? Já foi falado para cortar essa árvore, foi feito um estudo dessa árvore, dizendo que essa árvore pode ser cortada. Né? Levamos as pessoas que entendem disso, mas essa árvore continua ali. Olha todo o entorno dela. Essa árvore já era para ter morrido faz muito tempo. Né? Já teve cimento, já fecharam não sei o que, já colocaram não sei o que naquela árvore, e aquela árvore continua aquela árvore. Sabe por que essa árvore está de pé? Né? Independente de todo o entorno dela. Não tem nenhuma árvorezinha para estar ali juntinho com ela, né? Talvez, né, jogando nela, sei lá, para se fortalecer cada vez mais. Não, ela está ali sozinha. Só tem o asfalto, a poluição, os carros passando, né? A calçada aqui. Tem a terra embaixo. Mas essa árvore permanece em pé. E quando a prefeitura vem e poda aquela árvore, a gente pensa, pronto, a galera morreu. Só que não. Começa a florescer novamente. Começa a crescer novamente. Tem, como que eu digo ali, ervas daninhas, tem aquelas que prejudicam a árvore. Como é que é o nome disso, Pete? Você que entende disso daí? Pragas, né? Que estão ali naquela árvore. Se você olhar para aquela árvore, está cheio de coisas ali, pragas, né? Ervas daninhas. Para prejudicar aquela árvore. Mas aquela árvore continua ali, de pé. E eu creio que há um propósito naquela árvore ali. Só pode ser, só pode ser. Há um propósito naquela árvore ali. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós precisamos continuar a viver nele enraizados. Sabe que quando nós estamos enraizados nele, a raiz, nós não podemos ver a raiz da árvore ali. Né? Uma vez ela já apareceu, uma vez nós já vimos ela aí. Nós tínhamos uma outra calçada mais simples ali, e as raízes começaram a vir para fora, e ela começou a estufar a calçada ali, começou a rachar a calçada, e de repente começou a aparecer a raiz daquela árvore sobre a calçada. Mudamos aquela calçada, fizemos outros, agora a raiz está lá embaixo. Eu não sei, ela deve estar aqui por baixo. Aquela raiz deve ser tão grande que ela já deve estar, né, toda enraizada aqui embaixo. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós devemos continuar nele enraizados. Sabe que quando nós estamos enraizados, quando o processo de Deus na nossa vida, né, quando nós viemos domingo após domingo, grupo familiar após grupo familiar, e recebemos a palavra de Deus, muitos talvez não conseguem ver. Talvez nem nós não vemos tudo aquilo que Deus tem edificado dentro de nós. Mas nós estamos aqui firmes, amém? Por quê? Por causa dessas raízes. Essas raízes dentro de nós, dentro do nosso coração, né, como foi falado talvez aqui no começo, não sei se foi agora de manhã ou à noite, é de dentro para fora. Deus, ele começa a afirmar a palavra dele de dentro para fora. É aqui dentro, é no nosso coração que Deus precisa trabalhar, que Deus precisa transformar. E a palavra dele sendo lançada como semente, ela começa sendo enraizada aqui dentro de nós. Aí, independente, né, do nosso entorno, independente das circunstâncias na nossa vida, nós permanecemos em pé, vivos. Amém? Se você chegou até aqui hoje é porque você está vivo, porque você alcançou o estar aqui até hoje. Eu tenho 50 e tantos anos, né? Não vou falar tudo aí para vocês não, né? Mas enfim, irmãos, nesses 50 e tantos anos, não aumente muito que não é tanto, é pouquinho. Nesse tempo, eu sofri muitas derrotas. Eu sofri, eu me decepcionei,
Eu fiquei frustrada, eu frustrei, eu errei. Fiz escolhas erradas. Não acertei em tudo. Mas eu estou aqui. E isso é para a glória de Deus. Irmãos, eu sei que talvez assim que nem eu, você também já passou por muitas dificuldades. Talvez você também já tenha sofrido, de repente, sei lá, algumas derrotas, algumas frustrações, algumas traições. Mas a palavra de Deus dentro de nós, ela tem estado enraizado dentro de nós. E ela tem nos trazido até aqui. Estamos de pé, estamos vivos e podemos glorificar a Deus. Amém? O título dessa ministração é a provisão celestial de paz. Irmãos, o mundo vive em guerra. O mundo tem ausência de paz. Famílias, muitas vezes vivem em guerra com ausência de paz. Casais, talvez vivem em guerra com ausência de paz. Os nossos negócios, de repente, tiram o nosso sono. Por quê? Por causa da ausência de paz. Irmãos, a paz, não se vai ali no mercado e compra essa paz. A paz, não é na força do nosso braço que nós conquistamos essa paz. A paz, a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, ela vem do nosso Deus. E somente dele. Diz aqui, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Posso ouvir um amém? Nós fomos chamados para vivermos em paz. Irmãos, eu confesso para vocês que nem sempre eu consigo manter a paz. Enraizados é a paz de Deus dentro do nosso coração. Irmãos, quando nós começamos a entender a palavra de Deus, falei de manhã, por muito tempo na minha vida, eu li a palavra de Deus como uma disciplina, como uma lei, como uma regra, como uma obrigação. E confesso para vocês que me posicionei, eu me esforcei. E a palavra de Deus muitas vezes eu li e não entendia ela. Achava um pouco complicada de entendê-la. Mas cada vez que eu li a palavra de Deus, cada vez que eu buscava me relacionar com o Senhor, lendo a palavra de Deus começou a ser enraizada dentro de mim. E essa palavra enraizada dentro de mim, hoje, eu abro a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus. Irmãos, que nem eu falei, os 6 aqui, né, quando eu li, quando Deus trouxe ela para mim, eu disse, meu Deus, que palavra tremenda, que palavra poderosa. Aí eu comecei a ler os versículos acima e disse, meu Deus, isso é tremendo, isso é poderoso, isso é maravilhoso demais. Obrigado, Senhor, porque essa palavra é para a minha vida. Obrigado, Senhor, porque através dessa palavra eu estou sendo edificada, enraizada no Senhor. Amém? E quando eu leio a palavra de Deus, eu me apaixono cada vez mais pela palavra de Deus. Eu me alimento, eu sou fortalecida com a palavra de Deus. E quando as circunstâncias, quando as tribulações, quando as guerras vem à nossa volta, né? A palavra de Deus diz que um exército pode se acampar contra nós, mas nós estamos firmes em Deus. Nós não seremos abalados. Claro que, como é que é aquela árvore? Eu não sei se é a idade ou se é o Covid, eu já falei isso para vocês, né? O Saulo disse que é a idade, mas enfim, me dá um branco de vez em quando. Bambu. Obrigada, Espírito Santo. Bambu, né? Fininho, muitas vezes fininho, né? Um bambu lá alto, vem um vento forte
ele quase que se dobra completamente. Mas depois o vento passa e ele, volta de novo. Fica em pé novamente. Não racha, não quebra. Ele permanece ali firme. Assim é a palavra de Deus em nós. Quando a palavra de Deus está enraizada dentro de nós, quando vier as lutas, quando vier as tempestades, quando vier o vento forte tentando nos derrubar, nós até podemos nos envergar, mas nós não nos quebramos. Depois nós nos levantamos novamente, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, você está recebendo a palavra de Deus? Irmão, de vez em quando dá um sorrisinho aí para eu ver que você está gostando aí, pelo menos para me ajudar, né? Se me ajudar já está bom. Então, enraizados, Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, antes de Cristo Jesus na nossa vida, nós éramos inimigos de Deus. Antes de Cristo Jesus ter feito a obra dele na cruz do Calvário e nós recebermos ele como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós não tínhamos direito, nós não tínhamos legalidade de estarmos na presença de Deus Todo-Poderoso, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Não tínhamos acesso à presença de Deus por causa dos nossos pecados. Mas hoje, graças a Deus, graças a Cristo Jesus, a obra dele, eu e você temos livre acesso à presença desse Deus Todo-Poderoso. Nós hoje podemos chegar a qualquer hora, em qualquer lugar. Não existem regras para nós entrarmos na presença de Deus. Basta nós desejarmos acessar a presença dele. Isso é maravilhoso demais, amém? Isso é maravilhoso demais. Antes nós não tínhamos esse acesso, hoje nós temos. Irmão, qual que é a tua dificuldade? Qual que é a tua escassez? Qual que é o que você tem buscado, o que você precisa, né? Uma cura, uma libertação, uma porta aberta. Irmão, você tem acesso à presença daquele que pode todas as coisas. Estávamos ali em cima, eu e a pastora Eva orando. Nós podemos dizer obrigado, Senhor, porque nós não temos falta de coisa alguma. Quem tem acesso à presença de Deus, irmãos, não tem falta de coisa alguma. Ele já nos deu todas as coisas. Agora a questão é, eu e você temos acessado aquilo que está à nossa disposição? Aquilo que já foi liberado, aquilo que já foi conquistado para mim e para você? Ter paz com Deus vai muito além de uma vida tranquila, sossegada. A paz não é a ausência de conflitos. A paz é estar no meio dos conflitos e saber quem é o nosso Deus. É estar no meio de uma tribulação, estar no meio de uma tempestade, mas se sentir seguro, se sentir confiante. Davi estava ali no meio de uma guerra, todo um exército contra a vida dele para matá-lo. Ele para aí, entra na sua tenda e escreve ali: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa é a paz. Não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que vem de Deus, a paz, a reconciliação que Cristo Jesus fez para que eu e você tivéssemos acesso a essa paz. Irmãos, pessoas matam pela paz, pessoas roubam, pessoas, sabem, pensamentos horríveis, porque elas não têm paz.
E eu e você temos essa paz. Eu e você temos essa paz. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, não é circunstância quando o nosso coração está enraizado pela paz de Cristo Jesus, pela palavra de Deus na nossa vida. Amém? O segundo diz assim: edificados nele. Em Efésios 2:22 diz assim: nele vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Irmãos, quando se constrói um edifício, assim como se lança uma semente na terra, começa lá embaixo, começa lá onde ninguém está vendo. Deus começa a trabalhar lá dentro onde ninguém está vendo. Um edifício, ele começa a ter visibilidade depois que ela já passou muito tempo fazendo o fundamento dela. Né? Você vê às vezes um terreno ali que vai ser construído algo, fica ali um tapume ali na frente, e a gente vê o pessoal trabalhando a tempo, e a gente não vê aquele edifício sendo construído. Né? Passa-se muito tempo fazendo o fundamento e ninguém vê, somente aqueles que estão ali fazendo. E de repente, quando começa a aparecer, aí ele começa a crescer, aí ele começa, né, a se embelezar, até ele ser inaugurado. Assim é Deus na nossa vida. Deus trabalha dentro de nós e muitos, né, não veem o agir de Deus na nossa vida, mas Ele está trabalhando dentro de nós. E Ele começa então agora a edificar a nossa vida, começa a nos fazer crescer. Há um processo, né? Há um processo nas nossas vidas que às vezes as pessoas não querem passar pelo processo, ou às vezes as pessoas não querem demorar tanto, que esse processo demore tanto. Mas cada um de nós, né, Deus sabe aquilo que nós precisamos, Deus sabe onde precisa trabalhar, Deus sabe onde Ele precisa investir mais em nós. Ele que sabe, Ele é o construtor. E Ele está nos edificando nele. Nós estamos crescendo nele. E quando nós começamos a crescer nele, a palavra de Deus que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aí quando acontece algo que de repente não deu certo, quando acontece de repente uma luta, uma tribulação na nossa vida, nós podemos declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas. A palavra de Deus diz todas as coisas cooperam. Quando a gente começa a entender o agir de Deus, quando a gente começa a entender aquilo que Deus está edificando nas nossas vidas, todas as coisas, nós podemos passar pelas lutas, passar pelas adversidades e dizer: todas as coisas estão cooperando para o meu crescimento, todas as coisas estão cooperando para o meu fortalecimento, todas as coisas estão cooperando para o meu amadurecimento, todas as coisas estão cooperando para onde Deus quer me levar. Amém? Nós não entendemos muitas vezes, nem gostamos muitas vezes, né? Às vezes até perigo nós rejeitarmos aquilo que Deus está fazendo. Mas nós, quando nós entendemos que Cristo Jesus, estamos fundamentados nele, enraizados nele, e Deus está construindo um edifício em nós, para fazer em nós a morada dele, através do seu Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus que vem habitar em mim e em você. Sabe quando Jesus Cristo estava morto e o Espírito Santo ressuscitou ele pelo poder de Deus? É esse mesmo Espírito que habita em mim, que habita em você. É o mesmo poder, ele não mudou, é o mesmo poder.
Lázaro, morto há 4 dias, cheirando mal, em estado de decomposição, esse mesmo poder ressuscitou Lázaro. E ele voltou com o corpo, sabe, a ciência não consegue explicar, não tem nada que consegue explicar. Como assim? Um corpo em estado de decomposição vem para fora no seu estado normal. Não tem como explicar isso. Isso é o Espírito Santo de Deus em nós. Irmãos, é uma nova estação na nossa vida, amém? É um novo tempo na nossa vida, irmãos. Para avançarmos, para conquistarmos, para governarmos. Domingo passado, o pastor Isaur falou, não basta nós pensarmos na palavra de Deus, não basta nós só, ter em nosso pensamento a palavra de Deus, nós precisamos declarar ela, nós precisamos visualizar ela como uma verdade. As coisas que não são como se já fossem, é o que a palavra de Deus diz para mim e para você. A nossa fé constrói aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê não é fé. Se eu já estou vendo, deixa de ser fé, porque agora eu estou vendo, mas aquilo que eu não estou vendo, é pela fé que eu vou alcançar. Amém? É pela fé que eu vou alcançar. O Espírito Santo de Deus em nós. E agora o terceiro, onde quero me ater um pouquinho mais, diz assim, transbordando de gratidão. Sei que você já falou isso, mas diga mais uma vez. Diga assim, transbordando em gratidão. Amém. Transbordando em gratidão. Irmãos, quando a gente sabe quem é o nosso Deus, quando a gente entende que o Espírito dele habita em nós, quando a gente traz a consciência quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos agora em Cristo Jesus, não tem como nós sermos ingratos. Quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós alcançamos um coração grato a Deus. Um coração rendido a Deus. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. Eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor tem o melhor para a minha vida. E isso que eu estou passando agora, eu posso não entender, mas eu sei que ali na frente vai resultar em coisas grandiosas e maravilhosas. Amém? Irmãos, a insatisfação nos faz recuar. Só desiste, só recua, só para quem é ingrato, quem não reconhece o que Deus já fez nas nossas vidas. Só para, só recua quando nós temos um coração ingrato, insatisfeito. Esses dias eu estava vendo ali, quando tinha a oportunidade de ver, na Record ali, está passando a Bíblia. Irmãos, a gente olha aquele povo que era escravo, que não tinha direito algum, que trabalhava de graça, que comia migalhas, que vivia opresso, que não tinha legalidade, direito nenhum. Quando eles são libertos, quando eles veem o milagre de Deus na vida deles, quando o mar se abre diante deles e eles passam por esse mar a pés enxutos, e os inimigos são todos mortos, e quando eles vão para a terra que Deus prometeu a eles, eles começam a murmurar. Eu falei, meu Deus, coitado desse Moisés, coitado desse Josué. Eles devem ter um galardão muito grande lá nos céus. Porque o povinho para reclamar, o povinho para murmurar, o povinho para não reconhecer as maravilhas, o povinho fácil de esquecer os milagres de Deus na sua vida.
bem que isso ficou no passado, amém? Nós não somos mais assim. Meu Deus, profeticamente eu declaro isso em nome de Cristo Jesus. A gente olhando para aquilo lá e diz, meu Deus, maná caía do céu. Eles não precisavam cozinhar. Meu Deus, isso para mim é glória. Eu não gosto de cozinhar. Isso para mim era glória. Né? Um maná todos os dias ali. É só abrir a tenda e ir lá recolher o café da manhã. E todo dia algo novo. Novo no sentido, né? Não precisava guardar. Tinha lá outro dia. Toda certeza estava lá. E depois eles queriam, não tem carne. A carne veio. Não tem água. A água brotou da rocha. Só milagres. E tem gente que diz que passar pelo deserto é ruim. Que ruim é esse, né? Ver milagres todos os dias. Foi o processo de Deus na vida deles. Muitos pararam. Muitos desistiram. Por causa da ingratidão do coração deles. Irmãos, eu já falei isso aqui outro dia. O diabo, ele sabe o final dele. Já está decretado, ele já sabe que o final dele é no lago de enxofre, é no inferno. Ele e todos os seus demônios. Mas ele não desiste. Ele está toda hora aí tentando, né, tragar quem ele possa. Ele não desiste, sabendo do futuro dele que é um derrotado, sabendo do futuro dele que é no lago de enxofre, que é no inferno. Ele não desiste, ele vai tentando. Nós, cristãos, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, desistimos? Como assim? Sabendo que nós somos mais que vencedores, desistimos? Como assim? A gratidão, ela nos leva a adorar a Deus. A gratidão, ela nos leva adiante, como Paulo, surrado, ferido, machucado, preso. Não tinha como levantar as suas mãos para adorar. Não tinha como saltar onde ele estava. Mas ele tinha a boca dele. E ele começou a adorar. Ele começou a falar, Deus, Tu és maravilhoso. Como assim? Deus, eu te amo. Obrigado, Pai, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, é um novo tempo na nossa vida, amém? É um novo tempo na nossa vida. Cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam para nós. Cada manhã, uma nova oportunidade para mim e para você. Meu Deus. A gratidão, ela nos leva a essa adoração. E essa adoração nos leva a conhecer cada vez mais o nosso Deus. E a reconhecer Ele em todo tempo, em toda circunstância, em todo mover na nossa vida. Quando nós o adoramos, quando nós o reconhecemos, nós podemos cada vez mais nos achegar a Ele, cada vez mais ter um coração grato. Obrigado, Senhor. Eu sei que isso que eu estou passando vai passar. Eu sei que o Senhor está trabalhando. Eu sei que o Senhor está fazendo. Eu sei que eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sei que toda tempestade passa. Eu sei que toda luta uma hora cessa. E eu começo a adorar esse Deus. Eu começo a declarar esse Deus maravilhoso. A gratidão nos faz ver que a luta não é nossa. Sabe quando Paulo teve um encontro com Jesus? E ele de repente cai ao chão. E aquela luz, a palavra de Deus diz, uma luz forte diante dele. E ele diz, quem és, Senhor? E Jesus se apresenta diante dele e diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Mas quando persegue os cristãos, sabe quem aparece para nos defender? É Cristo Jesus. É Ele que aparece para me defender e para defender você. Nós não precisamos nos defender, é Ele que aparece para nos defender. Eu testemunhei hoje de manhã o que me fez construir essa ministração. Algo que eu estou vivendo, eu sempre digo que a palavra de Deus primeiramente é para a minha vida, depois eu vou ensinar para vocês, e quando eu ensino, eu aprendo muito mais ainda.
É um estudo que diz, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente retém ela 7%. Quando a gente ouve e anota a palavra de Deus, a gente absorve 17%. Quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente anota a palavra de Deus, e quando a gente ensina a palavra de Deus, é 80%. Então eu sempre recebo a palavra de Deus e peço: Espírito Santo, é para me ensinar essa palavra? É para outros receberem aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida? E quando Ele diz ok, aí eu ministro a palavra, sabendo que ela é poderosa nas nossas vidas, amém? Estava testemunhando outro dia, hoje de manhã, uma pessoa chegou para mim: pastora, estão falando isso de você. Eu disse: amém, a culpa é minha. Não, mas como assim? Não, a culpa é minha. Eu não preciso me defender. Eu tenho paz com Deus. Você sabe a diferença? São duas situações parecidas. Quando Jonas e quando Jesus estavam no barco e de repente surge aquela tempestade. Jesus estava ali no barco, dormindo de boa naquela tempestade, né? Todo mundo lá aflito. Os discípulos ali fizeram tudo para salvar aquele barco no meio daquela tempestade. Era o que eles sabiam fazer. E de repente, quando eles se viam, quando não tinha mais jeito, eles foram lá: Senhor, não te importa que venhamos a perecer? Jesus dá aquela despertada, daquele sono tranquilo, aquele sono restaurador, né? Aquele sonho onde que Deus estava falando com ele. E ele olha para os discípulos atônitos, os discípulos desesperados, aflitos, achando que eles iam morrer. E Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé. Aí ele se levantou: tempestade, acalma-te, mar, acalma-te. Ou tempestade, cesse, mar, acalme-se. Aí, mais ainda do que antes, os discípulos ali ficaram com os olhão ali para Jesus e dizem: como assim? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aí Jonas, também num barco, também numa tempestade. Jesus, ele sabia que Deus havia dito que ele chegaria ali no outro lado, amém? Jesus tinha certeza disso, por isso ele podia dormir no meio da tempestade. Jonas, Deus havia dito para ele ir para Nínive, né, falar de Jesus, ministrar ali para o povo ali se converter. Ele tinha raiva daquele povo, ele sabia que aquele povo era mau, aquele povo era idólatra, aquele povo tinha um coração perverso, e Deus havia designado ele para ir lá em Nínive e falar da salvação, e ele disse: não, aquele povo não merece. Nínive era para cá. Jonas toma um navio e vai em outra direção. E de repente, ele estava ali também, tranquilo, sossegado, descansando, né, no barquinho ali. E o pessoal começou a jogar fora ali, né, os mantimentos, começaram ali, né? Não, deve ter alguma coisa de errado, deve ter alguém aqui que deve estar errado. Por isso que isso está acontecendo na nossa vida. Aí Jonas, né, despertado lá, ele diz: não, sou eu. O culpado disso daí tudo sou eu. Eu estou em desobediência. Irmãos, adiantava ele levantar, orar e repreender vento e o mar? Não. Ele estava contrário à vontade de Deus. Jesus estava na vontade de Deus. Então ele tinha poder e autoridade para repreender o vento e o mar. Jonas não. Jonas estava em desobediência. Mas Jonas não procurou culpados. Jonas não procurou desculpas. Jonas bateu no peito e disse: é comigo esse negócio, eu sou o culpado. Eu estou em desobediência a Deus. Eu não queria ir para lá. Deus havia me mandado para lá, mas eu não queria ir para lá. Eu achava que aquele povo não merecia a salvação. Aí o que Jonas faz? Não, eu sou o culpado. Jogaram ele no mar. Por ele ter tido esse coração de não achar culpados, mas sim de reconhecer, Deus continuou com o propósito que ele havia estabelecido sobre a vida de Jonas. E o levou a Nínive e salvou aquele povo. Enfim, vocês conhecem a história. Estava sábado passado lá em Blumenau. Depois me faz lembrar que eu ainda não contei aquele testemunho que eu tenho que contar. Não sei se é testemunho ou testemunho, mas enfim. Sábado passado estávamos em Blumenau, na igreja de Blumenau. Tinha um evento de mulheres lá. A pastora ministrou. E palavra tremenda, poderosa.
mas o que me chamou a atenção foi um testemunho que ela deu. Uma jovem cristã, 20 e tantos anos, não sei se era 20, 21, 22, enfim, 20 alguma coisa, cristã, temente a Deus, amava Jesus. De repente ela sofre um acidente, e essa jovem, linda, temente a Deus, servindo a Cristo Jesus, ficou tetraplégica. Meu Deus! Por que, Senhor? Ó céus, ó terra. E aquela jovem agora tetraplégica, sem poder movimentar braços, sem poder movimentar perna, sem poder movimentar nada, somente o pescoço. Essa jovem não se fez de vítima. Essa jovem, Deus tem um propósito na minha vida. E esse propósito não acabou. Eu ainda estou viva. Essa jovem não murmurou contra Deus. Não reclamou pelo acontecido. Não desistiu. Essa jovem começou a escrever livros com a boca. Ela aprendeu a escrever livros, botando uma caneta na boca e escrevendo. E através dessa jovem, filha amada de Deus, muitas pessoas estão sendo ganhas, estão sendo curadas, estão sendo transformadas pelo testemunho dela. Aí Jesus amado, tem misericórdia de mim, com pernas, com braços, com tudo perfeito. Vamos entrar nessa nova estação? Vamos entender o propósito de Deus na nossa vida? Vamos continuar caminhando firmes, enraizados e alicerçados e fundamentados em Cristo Jesus? Amém? Mas irmãos, deixa eu ver que horas são. Estou no meu tempo ainda. Fechando com chave de ouro. O testemunho esqueci. Essa pessoa então falou mal de mim, né? Tá bom, né? Eu sei o que, né, aconteceu, eu sei de tudo isso. A culpa é minha. As pessoas precisam achar culpados, né? Então tá tudo certo, é sempre para o pastor e a pastora, né? Tá tudo certo, nosso galardão vem do Senhor, amém? Né? Um dia nós vamos estar diante de Deus e Deus vai, ó, glória a Deus, você suportou tudo isso, todas as pedradas, né? Todas as chibatadas, e você tem um galardão. Tá tudo certo. Se precisa achar um culpado, eis-nos aqui, pode culpar. Nós estamos agraciados por Deus, amém? Nossa vida Deus tem abençoado, nossa vida Deus tem nos fortalecido, e glória a Deus por isso. E aí eu falando com o Senhor, Senhor, mas eu preciso ainda encaixar uma palavra para que possa, né, as pessoas possam entender verdadeiramente. Irmãos, eu quero confessar aqui, diante de vocês, eu ainda não alcancei, mas eu quero entrar nessa nova estação e alcançar esse todo de Deus na minha vida. Abra comigo a palavra de Deus em Atos 7. Eu vou abrir aqui 7, 54 e 55. Todo mundo conhece a história de Estevão. Estevão pregando a palavra de Deus, Estevão cheio do Espírito Santo, né, falando da salvação para os religiosos que não aceitaram. E a palavra de Deus diz aqui, Atos 7, do 54, diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, diga assim, cheio do Espírito Santo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus.
Estevão, falando do amor de Cristo Jesus, falando da salvação para aquelas pessoas, dizendo: a vida de vocês tem jeito, Deus fez um milagre, Deus ele continua fazendo milagre, Deus ama vocês, Deus tem o melhor para a vida de vocês. E de repente aquele povo furioso, rangendo os dentes, cada um pegou uma pedra e começou a jogar a pedra em Estevão. E Estevão olha para os céus, vê os céus abertos, vê a glória de Deus, vê o próprio Deus, vê a Cristo Jesus em pé, e ele fica maravilhado com aquilo. E ele não estava nem aí para as pedradas que ele estava recebendo. Ele viu a glória de Deus, ele disse: é para lá que eu estou indo. É para lá que eu estou indo. É isso que importa. As pedradas aqui não me importam. O que importa é que eu estou vendo os céus abertos, que eu estou vendo a glória de Deus, e é para aí que eu estou indo. Amém. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Posso ouvir um amém? Mas tem algo mais maravilhoso ainda. E é aí que eu quero. Onde que nós devemos entrar nessa nova estação? Diz aqui no Atos 7, 59 e 60. O desfecho disso tudo. Irmãos, enquanto apedrejavam Estevão, meu Deus. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava ao Senhor. Este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considere o pecado deles. Nós, por muito menos, por um falar mal de nós, por muito menos uma acusação, uma mentira, uma pedrinha contra nós, nós já queremos nos defender. Estevão, à beira da morte, morrendo, entregando o seu espírito, e ele diz: Pai, não impute esse pecado na vida deles. Pai, perdoa eles. Perdoa eles. Quantas vezes nós, por muito menos, deixamos de liberar o perdão? Por muito menos, viramos a cara para as pessoas? Por muito menos, nós dizemos: Senhor, manda fogo dos céus, queima. E Estevão, sendo apedrejado até a morte, e ele não era Jesus, ele era Estevão, um homem igual a mim, igual a você, mas que ele entendeu o propósito de Deus na sua vida. O Estevão que tinha a palavra de Deus enraizado dentro dele, é onde ele tinha sido edificado em Cristo Jesus. Quando ele vê aquela glória maravilhosa, foi tremendo, foi maravilhoso. Mas quando ele estava ali, entregando o seu espírito, irmãos, se nós fecharmos os nossos olhos e podermos visualizar essa cena, imagina, meu irmão, morrer apedrejado por fazer o bem. E ele orou ao Senhor, a última oração, o último suspiro da vida dele: Pai, perdoa eles. Eles não entenderam o teu propósito. Perdoa eles, Pai. Amém? Vamos entrar nessa nova estação? Vamos crescer um pouquinho mais? Vamos deixar Deus nos edificar um pouquinho mais? Irmãos, olha para você. Lindo, maravilhoso,
chamado por Deus, escolhido pelo Senhor, tendo o Espírito do próprio Deus habitando em você. Lembra da moça que ficou paraplégica, mas que continuou no propósito de Deus sobre a vida dela? Nada fez ela desistir. Essa semana, nos grupos familiares, fale sobre isso. Deixe o Espírito Santo trabalhar dentro de nós. Deixe Ele nos edificar na sua palavra, amém? Deixe Ele trabalhar dentro de nós. Irmãos, para terminar, o Salmo 94, do 12 e 13, diz assim: como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensina a sua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus. Só parte A. Tranquilo enfrentará os dias maus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém, aleluia. Irmãos, a nossa fé, ela pode ser desafiada, a nossa fé pode ser provada, mas a nossa fé jamais pode ser recuada. Jamais pode ser recuada. Amém? Você recebe essa palavra? Aplauda Jesus, então. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um irmão ali atrás. Como é seu nome? Você? É. Rafael. Sim. Faz 3 domingos que o Rafael está vindo aqui no culto. 4 já. Uma eu não te vi, então. 4 domingos ele está vindo aqui no culto. Mas não é essa vida que Deus tem para ti. Não, eu sei. Eu estou declarando algo sobre a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Essa vida ali não é para você. Deus tem algo tremendo e maravilhoso para a sua vida. Essa vida ali, sendo transformado pelo poder de Deus, você vai ser uma grande testemunha. Você vai poder dizer para muitas pessoas que vivem nessa condição que Deus é poderoso. Quando nós queremos, Deus é poderoso para nos, de mendigos, nos fazer reis, governantes. Amém? Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe ele te enganar. Deus te ama. Deus te ama. E Deus tem um propósito. Você foi escolhido por Deus. Desde o ventre da tua mãe, Deus tinha um plano na sua vida. Talvez você se perdeu, talvez você foi enganado por Satanás. Mas o mesmo plano, desde lá do começo, continua sobre a sua vida. E Deus vai te levantar. E Deus vai te usar. Deus vai te transformar. Você vai ser um homem de honra. Você vai ser uma pessoa que as pessoas vão olhar para você e vão querer ter aquilo que você tem. Então somente creia nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Irmãos, receba a palavra de bom grado no seu coração. Deixa Deus te libertar. Deixa Deus te transformar. Deixa de ser vítima. E receba a paternidade de Deus sobre a sua vida. Você é filho amado de Deus. Você foi escolhido por Deus. E Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você nunca se sentiu verdadeiramente amado. Talvez você foi rejeitado pelos seus pais, você foi rejeitado pela sua família. Talvez você nunca foi
se sentiu verdadeiramente amado. Mas o Senhor te ama. E o amor dele é verdadeiro sobre a sua vida. Abra o seu coração. Receba esse amor. Receba essa paternidade. Você é filho. Você não é bastardo. Você é um filho amado de Deus. E Deus tem um chamado poderoso na sua vida. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, eis aqui os teus filhos. Eis aqui a obra perfeita de Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde Ele, por amor a nós, se entregou, se deu. Quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor Jesus decidiu ir até o fim. Mas Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E Ele continua, através das nossas vidas, a obra de Deus no mundo. E a palavra de Deus disse: Deus deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu único filho, o unigênito, por amor a mim e por amor a você. Quanto mais Ele não nos dará as demais coisas? Espírito Santo, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador, aquele que é o Espírito do próprio Deus, que veio habitar dentro de mim e dentro dos meus irmãos. Conduza-nos, Espírito Santo, a essa nova estação, a esse novo tempo, tempo de crescimento, tempo de amadurecimento, um tempo de entendermos, um tempo de deixarmos ser usados por Deus, um tempo de nós pregarmos com amor, um tempo de nós orarmos com amor, um tempo de nós lermos a palavra de Deus com amor. Espírito Santo, ajuda-nos. Sem Ti nós não somos nada, nós precisamos de Ti. Espírito Santo poderoso, transforma-nos. Honra a vida do Rafael, Senhor. Liberta ele completamente de todo vício, de toda cilada. Senhor, faz dele um rei e um sacerdote, como diz a Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Pai. Cada um de nós há uma necessidade, há uma pedrinha a ser colocada no nosso fundamento. Vem, Senhor, toca-nos, trabalha em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Senhor, abra os nossos olhos espirituais, que nós possamos ver além daquilo que está diante de nós. E eu declaro um crescimento, um amadurecimento, o tempo de dar frutos e frutos que permaneçam para a glória de Deus. Aleluia, amém? Aplauda mais uma vez Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, faça uma semana extraordinária. Faça cada manhã uma oportunidade de Deus na sua vida. As misericórdias de Deus se renovando nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus.